Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro dia do Congresso Online de Educação Física Escolar. Esse congresso, que tem como tema central a educação física cultural, também chamada culturalmente orientada, currículo cultural ou currículo pós-crítico. Este trabalho vem sendo desenvolvido há bastante tempo. Esse aqui é o 16º ano em que esse trabalho é desenvolvido, aqui no grupo de pesquisas em Educação Física Escolar da Faculdade de Educação da USP. É um grupo majoritariamente composto por professores e professoras que atuam na educação básica. Alguns deles, algumas delas, também vinculados aos programas de pós-graduação aqui nesta unidade ou em outras unidades aqui da capital paulista. Recentemente, nos últimos 5 anos, um grupo irmão deste surgiu também na Faculdade de Educação Física da Unicamp, que é um trabalho coordenado pelo professor Mário Luiz Ferrari Nunes, que vocês conheceram, trabalhou conosco na segunda e na terça-feira, e também há um grupo, também co-irmão, situado na Faculdade de Educação Física de Sorocaba, que é coordenado pelo professor Rubens Antônio Gurgel Vieira, que vocês conheceram na live de ontem. Então, nós estamos aí há algum tempo realizando experimentos nas escolas de educação infantil, ensino fundamental ciclo inicial, ensino fundamental ciclo final e no ensino médio, seja nas modalidades regular, profissionalizante, educação de jovens e adultos. Então, nós temos um material interessante e uma experiência acumulada, sempre analisada, sempre trabalhada, sempre discutida, com um referencial teórico que vem se reelaborando e se nutrindo de novas formas de análise do social. Vocês perceberam que no primeiro dia a gente falou rapidamente desse referencial e ontem o trabalho que o Mário e o Rubens e a professora Alessandra desenvolveram permitiu aprofundar um pouco mais nos conceitos desse referencial, e é o que nós vamos fazer aqui hoje. Este vídeo, nesta live, nós vamos trabalhar em parceria com o professor Pedro Boneto, que está aqui ao nosso lado, está aparecendo aí no vídeo para vocês. O professor Pedro Boneto, ele é professor da Rede Municipal de São Paulo, é professor também da Faculdade Flamengo, aqui também na capital paulista. O professor Pedro Boneto, na sua pesquisa de mestrado, ele investigou o que os professores fazem no currículo cultural e por que eles fazem o que fazem. Se vocês forem até o site do grupo, www.gpef.fe.usp.br, vocês podem acessar não só a dissertação de mestrado do professor Pedro, mas também os artigos que são resultado, uma parte dos produtos dessa dissertação. Vocês também encontram alguns relatos de experiência produzidos pelo professor Pedro e por muitos outros colegas. Hoje nós vamos trabalhar aqui também com um relato que o professor Pedro vai apresentar para a gente, que é o trabalho que ele realizou o ano passado com a turma dos anos iniciais do ensino fundamental, onde ele tematizou carimbó, uma dança da região norte do Brasil. Vocês podem acessar também esse documento escrito, o relato do carimbó, também está disponível lá no site, no link Relatos de Experiência. Então, retomando para que a gente possa introduzir o tema de hoje, que é a escrita currículo da educação física cultural. Vocês certamente se lembram que na segunda-feira a gente falou rapidamente sobre a escrita currículo. Hoje a gente tem mais condições de aprofundar, porque o tema é esse. Escrita currículo, ela é um conceito importante no currículo cultural da educação física, porque ela, de alguma maneira, ela quer dizer a maneira como os professores e professoras organizam e desenvolvem as ações didáticas. Planejam, organizam e desenvolvem as ações didáticas.
Este conceito, né, o professor Pedro vai aprofundar, né, a gente terá mais condições de entender, mas ele está bem amarrado com tudo que foi discutido no primeiro dia, quando nós conversamos, na segunda-feira, quando nós conversamos com a função da educação física. Nós conversamos sobre a função da educação física na sociedade contemporânea, o papel da escola na sociedade contemporânea e uma certa concepção de educação física que, no nosso entender, dialoga com o desenho social que está aí, né, que nós estamos enfrentando todos os dias, e dialoga com o público, com as crianças, jovens, adultos e idosos, pessoas de várias orientações sexuais, várias identidades de gênero, várias gerações, várias culturas que frequentam a escola brasileira. Então, é o que eu estou pensando na escola de maneira geral. Então, vou passar a palavra ao professor Pedro para que ele comece a conversar conosco sobre a escrita currículo da educação física cultural. Olá, pessoal, boa noite. Bom, mandar um alô aí para todo mundo que está online com a gente, acompanhando. Como sempre tenho costume, né, agradecer ao grupo de pesquisa por ter confiado na gente, né, por a gente estar aqui representando um pouquinho dos trabalhos que são desenvolvidos no âmbito do grupo de pesquisa, né. Agradecer o pessoal do CONEF também pelo convite. E só para a gente retomar um pouquinho, né, do que foi dito nos outros dias, nos dias anteriores, eu consegui assistir os 2 dias e eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre os encaminhamentos didáticos, né, que foram ditos no primeiro dia, né. O Mário falou bastante, então o Mário falou sobre tematização, falou sobre aprofundamento, sobre ampliação, sobre o registro, até sobre avaliação, a gente, né, tocou em alguns assuntos, falamos sobre problematização, enfim. Isso, né, a gente, até algum tempo atrás, escrevia como procedimentos didáticos, hoje a gente tem repensado, a gente entende mais como encaminhamentos didáticos, né, e na live de amanhã, vai vir um outro grupo e eles vão falar mais sobre os princípios pedagógicos, né, que regem o currículo cultural, tudo bem? Todavia, eu acho que também foi falado no primeiro dia um pouquinho sobre o que seria essa escrita currículo. E isso foi o objeto de pesquisa, né, como o Marcos bem falou, do meu mestrado. E a ideia era, eu, enquanto professor da rede municipal, que fez a leitura, né, de algumas coisas sobre o currículo cultural, de que modo que eu vou para a minha escola e coloco isso em ação, de que modo que eu coloco isso em prática. A partir de quais elementos eu crio as minhas aulas. E aí, então, nesse livro aqui, né, que acho que bastante gente conhece, um livro de 2009, Educação Física, Currículo e Cultura, ele já falava um pouquinho sobre essa ideia da escrita currículo, né? Então, eu achei aquilo muito rico, achei aquilo muito interessante e fui atrás. A ideia é que a gente não tinha muitos elementos para entender de que forma essa escrita currículo era desenvolvida. A gente entendia que era um conceito importante, mas não sabia de que forma isso acontecia. Por exemplo, como que a gente vai fazer tendo em vista os encaminhamentos didáticos? Então, a gente vai colocar sempre os mapeamentos, fazer mapeamento no começo, aí depois aprofundar, ampliar, e aí fazer o registro, e depois avaliar, né? Não. Ainda que nesse livro de 2009, os autores já dessem a entender de forma muito clara que o currículo cultural não pressupõe nenhuma sequência didática, nenhum projeto já pré-estabelecido, né? A gente percebia que, de repente, isso podia estar acontecendo. Então, a gente foi estudar e pesquisou, a gente conversou com aproximadamente 10 professores durante a minha pesquisa e foi entender um pouquinho melhor de que forma que essa escrita currículo acontecia.
Para a gente falar também sobre escrita currículo, e aí eu vou explicar melhor a ideia desse conceito, a gente pode decompor essa palavra, né, que é uma palavra composta, e assim, a ideia de currículo, bastante gente conhece, é um termo que está muito em voga, que as pessoas comentam muito, então a gente entende, e aí, obviamente, de uma forma muito aligerada, como tudo aquilo que acontece dentro da escola, que visa, explicitamente ou não, formar um tipo de sujeito, né? Com as relações de poder, com determinados conhecimentos, com determinadas subjetivações, mas visa formar um determinado tipo de sujeito. Mas o que aparece de novo e bonito nesse conceito é a ideia do escrever, né? Então, a escrita currículo, né, com esse hífen, ele dá a ideia de que o currículo, ele pressupõe que o currículo é algo a ser escrito e não algo pronto, tudo bem? Então, tem, até inspirado na Alê, né, que ontem ela falou um pouquinho de uma poesia, recitou uma poesia, eu queria de novo mostrar para vocês uma obra que eu acho muito bacana, né, que é de uma autora que o Marcos falou no primeiro dia, também citou o nome, né, é Sandra Mara Coraza, uma professora lá do Rio Grande do Sul, né, e a Sandra Mara Coraza, ela vai falar, sem ser no campo da educação física, mas ela vai falar sobre um currículo artistado. E aí, quando a gente colocou do lado, né, escrita currículo e currículo artistado, a gente viu que as ideias tinham muito a ver. E aí, lendo esse livrinho aqui, tem uma parte que ela vai falar sobre o escrever. Então, vamos pensar assim, ó, escrita currículo, né? O currículo já é um conceito que a gente conhece bem, e aí agora eu vou falar para vocês como que a Sandra Mara Coraza entende essa ideia do escrever. Licença, porque eu vou fazer uma leitura muito breve, tá? Na página 29 desse livro, ela vai dizer: escrever é dobrar o fora, como faz o navio no mar. Fazer do pensamento uma experiência do fora, escapar do senso comum, desestruturar o bom senso, entrar em contato com uma violência que nos tira da recognição e nos lança diante do acaso, abalando certezas e o bem-estar da verdade. Perder as referências conosco e com o mundo exterior. Afastar-nos do princípio da realidade, romper com as referências cognitivas, promover uma ruptura com a doxa, colocar em dúvida o próprio pensamento, o divino, o verdadeiro, o belo, o bem. Olha que bonito. Escrever é criar, aligeirar e descarregar a vida, inventar novas possibilidades de vida, fazer nascer o que ainda não existe, ao invés de representar o que está dado e admitido. Bom, eu não sei vocês, mas é uma passagem que eu gosto muito, que eu fico bastante tocado. Eu acho que se a gente pensar nessa ideia de um currículo que vai ser criado, né, essa ideia de escrita currículo, para mim, então, ela é muito potente, muito potente. Olha lá, de novo, inventar novas possibilidades de vida. Então, muito diferente do que seguir sequências didáticas prontas, do que seguir apostilas de ensino, do que seguir aulas, né, que já estão, por exemplo, naqueles livros de 1001 atividades de educação física para dias de chuva, para materiais reciclados e etc. Então, para além disso, a escrita currículo entende que esse currículo não pode ser posto a priori, né? Ele é algo criado. E como que ele se cria? É importante a gente falar. O Marcos e o Mário também nesse livrinho roxo, eles vão falar de um outro conceito que é muito bonito também, que tem total relação com a ideia da escrita currículo, que é uma didática da
metáfora da capoeira, tudo bem? Então, assim como um capoeirista que faz o seu jogo a partir da música, a partir de toda a energia que tá acontecendo na roda, a partir, sobretudo, do golpe que o oponente, que o adversário está desferindo, né? E então tem essa constante troca na metáfora da capoeira, né? Na roda de capoeira, a gente pode pensar, então, uma concepção didática que se inspira nesse capoeirista que improvisa, mas improvisa sobre alguns conhecimentos que ele já tem antes, né? Então, mesmo a escrita currículo, a gente não pode pensar que são sempre aulas improvisadas, né? A gente costuma dizer que a gente sempre prepara a próxima aula a partir, né, do que as crianças, do que os alunos, do que está acontecendo naquela aula. Então, é sempre uma escrita, sempre um processo, sempre algo que está inacabado e que vai sendo criado. É muito legal, né? Nós do grupo temos muito costume, como o Marcos falou, de fazer o registro das nossas aulas. E aí, depois que a gente escreveu esses relatos, a gente lê e vê o que foi feito. E assim, 100% das pessoas ficam lendo aquilo e pensando assim, nossa, né, o professor que deu aquelas aulas, que escreveu aquele currículo, fala, nossa, eu não imaginava que eu ia chegar aqui, eu não imaginava que eu ia fazer determinadas atividades, eu não imaginava que eu ia precisar abordar determinado tema, tudo bem? Justamente porque não tem essa questão a priori, não tem esse currículo pronto. Então, né, em suma, essa ideia da escrita currículo é uma ideia de um currículo que não está pronto, que é construído. Na minha pesquisa, a gente vai ver que um dos elementos mais importantes para essa escrita é o professor estar sensível ao que os alunos estão falando sobre aquilo, né? É o professor estar num movimento sempre de espreita e de atenção para o que os alunos estão falando sobre determinada prática ou sobre os praticantes daquela prática, ou o que está acontecendo, né? O Marcos deu vários exemplos no primeiro dia também, sobre o que está acontecendo na comunidade escolar, o que as crianças estão brincando, o que as crianças estão falando sobre determinada prática. Tudo bem? Marcos, quer completar alguma coisa? Já que você convidou, não é completar, é trabalhar junto, né? Então, esse conceito, gente, ele derruba um pouco aquela ideia que muitos de nós, né, já tiveram contato, que nós, o professor, a professora, precisam saber com muita antecedência aquilo que eles farão. Quando eu comecei a trabalhar, na escola que eu comecei a trabalhar lá em 1986, a época, a pessoa que exercia a função de coordenadora pedagógica, ela pedia para que a gente preenchesse o plano anual, depois o plano bimestral, depois o plano semanal. Nessa época, o plano semanal se chamava semanário. E ela conferia se aquele semanário coincidia com o plano bimestral, com o plano anual. Então, havia uma previsão, naquele momento, né, e uma prescrição de tudo, mesmo que tivesse sido feita pelo próprio professor, né, de tudo que a gente ia fazer. Como é que eu me organizava para trabalhar naquele momento? Eu juntava materiais, né, pegava livros da época, etc., e planejava as aulas. Naquela época, eu planejava as aulas da seguinte maneira: parte inicial, parte principal e parte final. Naquelas aulas, a parte inicial era quase que um aquecimento, a parte principal era uma lição propriamente dita, e a parte final era uma volta calma, um relaxamento. Acho que todo mundo que está ouvindo, né, que está assistindo, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Então, o currículo ele era prescrito e ele era desenvolvido segundo aquela prescrição. E aí, claro, né, quando a gente estava na faculdade, a gente aprendeu que, olha, o planejamento tem que ser flexível, mas a flexibilidade aí, nesse caso, era uma atividade ou outra, ou trabalhei em mais de uma escola que a quadra era aberta, ou
sequer tinha quadra, tinha um quintal, e a gente tinha que, então, naquele dia, tirar aquela atividade daquele lugar, se chovesse, levar para outro lugar. Né? Bom, o tempo passou, né? Outras ideias pedagógicas começaram a circular, e nós agora estamos trabalhando com essa ideia que o Pedro está apresentando. O professor, a professora, eles trabalham a partir de um tema. Um tema, como a gente disse no primeiro dia, e ontem o Mário reforçou, um tema é uma brincadeira, uma dança, uma luta, um esporte, uma ginástica. Então, brincadeiras de antigamente, pode ser um tema. As ginásticas que acontecem no bairro, pode ser um tema. Os esportes, nós estamos num ano de Jogos Olímpicos, né? Esportes olímpicos, pode ser um outro tema. Ou seja, os temas são muito variados. O professor tem em mãos o tema. E o professor começa as aulas, e como o Pedro acabou de dizer, o professor está sensível àquilo que está acontecendo. E a segunda aula que o professor vai desenvolver leva em consideração a leitura que ele fez da maneira como as crianças, jovens, adultos, idosos lidaram com aquilo que aconteceu na aula de hoje. Então, essas aulas, por isso que chama metáfora da capoeira, por isso que chama escrita currículo, por isso que chama didática artista, né, que é o conceito lá da Sandra Corazza. Essas aulas, elas vão se encadeando uma nas outras na medida em que o trabalho vai acontecendo, ou seja, na medida em que as aulas vão acontecendo, que o professor vai percebendo. E as crianças, os estudantes, os jovens adultos, etc., que participam das aulas, eles falam coisas, eles dizem coisas, eles fazem coisas. Então, às vezes, a própria gestualidade das pessoas durante as aulas, durante as situações que o professor, que a professora planejam, leva o professor, a professora, a pensar em outras situações didáticas. Por isso que não dá para fazer o que a gente fazia lá na década de 80, né? Prevendo tudo com antecedência. Nessa hora, talvez, você esteja pensando assim, nossa, mas a gente não... Então, essa proposta não tem planejamento? Não, planejamento é ação de planejar, claro que tem. O professor, a professora define o tema, né, a partir do mapeamento, da articulação com o projeto pedagógico, né, algo que já foi dito e que será, né, completado amanhã. O professor define o tema e o professor pensa nas situações didáticas de vivência, de leitura, e aí ele está sensível, ele vai e volta. A pesquisa do Pedro mostrou que não existe uma fórmula, né? A pesquisa do Pedro mostrou que cada professor vai tecendo o seu fazer. Exato. E a partir dessa ideia, a gente vai entendendo também por que professores que tematizam a partir do currículo cultural as mesmas práticas corporais escrevem currículos completamente diferentes. Então, a gente tem colegas lá que trabalharam com brincadeiras, que trabalharam com futebol, que trabalharam com voleibol. E se a gente vê o relato, né, de experiência que foi desenvolvido, a gente nota que são atividades, que são problematizações, que são tematizações a partir do mesmo tema, mas que são absolutamente diferentes, né? Isso é tão importante num momento de políticas neoliberais, né? Dessa desvalorização da profissão docente. O que a gente passa a entender? Que, poxa, se o professor escreve os seus currículos, né, a partir de todo o conhecimento que ele tem, mas tecendo a fala dos alunos e fazendo um currículo que é singular, que é único, né, que é raro, que é especial, que é só dele, que não dá para decalcar numa outra escola, não dá para copiar, né, numa outra escola, ele se torna uma figura muito importante. Ele não é mais, ele não cumpre mais aquela função de um professor que a gente vê muito por aí, que fica replicando materiais. E, ora, eu falo isso muito para os meus alunos lá na faculdade. Se a gente tiver uma formação que replica atividades prontas, logo a gente é substituível. Porque para replicar o que já existe, né, um monte de gente é capaz de fazer.
Mas para criar um currículo único, algo especial, algo singular, que foi tecido de novo, naquele contexto específico da sua escola, da minha escola, a partir da fala dos meus alunos sobre aquilo. Então, eu fico um professor raro, né? Volta aquela ideia de um professor enquanto um grande intelectual, né? Aquele professor que vai não só mediando os processos, né? Que precisa copiar as coisas, mas, poxa, alguém que se destaca, alguém que faz um trabalho bem elaborado, né? Que tem uma relação direta com tudo que acontece na comunidade escolar. Então, a gente tem, né, defendido muito essa concepção, que, de novo, é uma concepção didática, né? É uma ideia de didática que, então, tem essas semelhanças, né, com a ideia da escrita currículo, com a ideia da metáfora da capoeira, que eu falei para vocês que está naquele livro Educação Física, Currículo e Cultura, aquele livro roxinho. Tem essa coisa que a gente traz dessa pesquisadora que para a gente é muito rico, né? Que é essa ideia do currículo arte-estado. Então, não é um currículo industrializado, né? É um currículo ao contrário, feito de uma forma artesanal, tudo bem? Então, a gente estava falando sobre essa escrita currículo e o quanto é importante a fala dos estudantes na construção, na escrita desse currículo. É importante dizer, e o Marcos gosta de dar exemplo em outras perspectivas curriculares, que a gente fazia um planejamento, e aí quando chovia, né, Marcos, a gente não podia usar determinado espaço, a gente ficava em pânico, porque aquilo que a gente tinha exatamente planejado, né, e eu não vou poder usar aquele espaço de repente, né, eu não vou poder seguir, eu não vou poder fazer. E aí eu vou ter que, sim, improvisar e fazer outras coisas. Esse medo do que acontece no dia a dia, esse medo do que vão falar, esse medo do que né, de como as pessoas vão reagir com determinada atividade, no currículo cultural a gente procura não ter. Ao contrário, a gente deseja essas interferências. E aí um nome mais importante, mais acadêmico para essa ideia de interferência é o que a gente vai falar sobre agenciamento. Então, é um currículo que a gente deseja o agenciamento. A gente deseja que as pessoas interfiram nele, né? Tanto a comunidade escolar, os funcionários da unidade escolar, os alunos, os outros professores, os responsáveis, né? As pessoas da rua, da comunidade, que de algum modo ou de outro procuram participar e procuram falar sobre aquilo. De repente, uma família que não achou interessante uma atividade vem para dentro da escola perguntar, né, por que a gente está fazendo dessa forma e não de outra. Então, a gente deseja esse tipo de interferência, e é o que a gente vai chamar de agenciamento. E a gente acha que quanto mais agenciamento, quanto mais sensível ao que as pessoas estão falando sobre os nossos currículos, sobre essa prática corporal, melhor, único, singular e especial se torna esse currículo, né? Então, na próxima live eu vou falar um pouquinho para vocês como foi desenvolvido um trabalho com carimbó, né? E o Marcos, inclusive, deu como exemplo o motivo de eu ter escolhido o carimbó. Então, eu não tinha previsto, eu tinha colocado lá no meu plano de ensino bimestral que eu iria trabalhar com algumas danças, né, algumas danças tradicionais brasileiras e etc. E aí depois eu fui reescrevendo esses planos, depois que eu entendi, a partir da fala dos alunos, que seria interessante, né, estudar o carimbó. Repara, de novo, não tem nada pré-estabelecido, né? É importante que se um professor que também tiver sensível à fala dos alunos, né, também for estudar o carimbó lá na sua escola, seja que local for, né, se ele tiver sensível ao que os alunos estão falando sobre aquilo, pode ser que ele perceba outras falas, né, falas diferentes dos que os meus alunos, né, aqui em São Paulo falaram sobre o carimbó. E a gente tecer, escrever
currículos absolutamente diferentes, ainda que o tema seja o carimbó, né? Então, ao mesmo tempo que a gente deseja esse agenciamento, né, dentro dessa escrita curricular, algo de muito doido, algo de novo, algo de interessante nos chama a atenção e nos leva a gente a continuar a nossa tematização e problematizar aquilo, né? Em algum momento falar para os nossos alunos, né, questioná-los, perguntá-los por que é dessa forma e não de outra, né? Por que a gente tem essa ideia de praticante de carimbó, da onde isso surgiu, da onde a gente viu o carimbó e pensou esse tipo de coisa, e fazer essas problematizações para que os alunos entendam um pouquinho sobre as relações de poder que se estabelecem nessa prática. Porque, pessoal, nessa perspectiva cultural, todas as práticas corporais estão imersas, né, são produzidas e produzem importantes relações de poder, né? E essas relações de poder são das mais diversas, né? Essas que a gente já tem falado bastante sobre racismo, xenofobia, misoginia, machismo, questões sobre habilidade, quem tem mais habilidade, quem tem menos, né? Questões sobre local de moradia, enfim. Também, a partir do nosso referencial, a gente entende que essas relações de poder são infinitas, são muitas, né? E a partir de uma prática que a gente está tematizando, a gente vai tentar problematizar essas questões. Entendendo melhor essas questões nas práticas corporais, a gente também entende que os alunos vão compreender melhor um pouquinho do mundo em que eles vivem, né? Onde essas práticas corporais acontecem no ambiente, né, fora da escola. Marcos, acho que eu estou esperando aqui ver se o pessoal encaminha questões. Apareceu uma só questão, Pedro. Eu vou ler e acho legal você responder, né? Então, é uma questão encaminhada pelo Rick Rossio que diz: como articular esse currículo em uma escola pautada em outra abordagem, como, por exemplo, psicológica? Boa, Rick. Bom, um abraço, né? A gente conhece o Rick. Que bom que você está aqui com a gente. Bom, a escrita curricular, ela é uma concepção didática dessa perspectiva, né? Da perspectiva cultural. Então, a gente não pode pensar que a gente pode pegar a escrita curricular, essa ideia de fazer a partir do que os alunos estão falando, e sair replicando nas outras abordagens. A ideia de didática que eles têm é outra, né? Então, por exemplo, os princípios que uma perspectiva psicológica ou psicomotora vai ter com os alunos é lá ver as questões da lateralidade, coordenação motora fina, coordenação motora global, né? Combinar isso nas atividades, com os grupamentos musculares e por aí. Eu acho que a discussão que a gente está tendo é outra, né? Se a gente está tematizando as práticas corporais, eu não tenho, diferente dessa perspectiva psicomotora, ô Rick, a gente não tem conteúdo mínimo, a gente não tem um conteúdo obrigatório, né? Então, se eu vou tematizar, por exemplo, o parkour, então eu não necessariamente preciso ficar falando só sobre os movimentos do parkour. Eu posso tematizar o parkour que acontece numa determinada vila, numa determinada comunidade, ou o que um grupo de parkour específico, né, que frequenta aquele espaço, pensa sobre parkour, né? Eu posso, por exemplo, relacionar a história do parkour com a história da chegada dessa prática com a chegada de outras práticas corporais. E, de novo, tudo vai depender do que os estudantes falam sobre, no caso, né, do meu exemplo, o parkour. Então, fica muito difícil a gente conciliar esse tipo de coisa, Rick. Eu acho que são concepções muito diferentes. Lá a gente tem conteúdos obrigatórios, conteúdos mínimos, coisas que a gente tem que trabalhar, né? E nessa perspectiva da cultura, o que vai mandar, o que vai obrigar, né, a gente tecer um currículo, a gente escrever um currículo, é o que os alunos estão falando sobre aquilo.
Muito bem. O Marielson, ele encaminha a seguinte questão: quais as principais características que podem guiar a elaboração de um currículo cultural para um trabalho em escolas diferentes na mesma etapa de ensino? Então, acho que ele está se referindo aqui a elementos do mapeamento que podem, de uma maneira, até inclusive agenciar o professor, né? Começa respondendo. Então, Marielson, agradeço a questão, né? Agradecemos a questão. Vários elementos podem ser, você fala, né? Quais as principais características, né? Vários elementos podem levar isso em consideração, podem influenciar as decisões do professor, né? Então, na minha fala, eu citei, esse é um ano de Jogos Olímpicos, né? Alguns de nós, nas escolas, vamos tematizar os Jogos Olímpicos. Alguns de nós, nas escolas, vamos até separar as turmas em nações, né? Ninguém pode ser o Brasil se não dá briga, e vamos fazer alguns jogos, né, que representam algumas modalidades olímpicas. Essa é uma maneira de trabalhar a Olimpíada, né, os Jogos Olímpicos na escola, mas não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando. Então, este é um ano que tem Jogos Olímpicos. Você percebe que as crianças estão falando, você percebe que aquilo está presente nas mídias, você percebe que aquilo é um elemento que tem alguma relação com os objetivos da escola, que estão expressos no projeto político-pedagógico, etc. Ou seja, há fatores ali, que você está chamando de características, há fatores ali que podem levar o professor a desejar fazer aquilo. E aí o professor pode tematizar os Jogos Olímpicos de diversas maneiras, tomando como ponto de vista a presença das mulheres, por exemplo, nas modalidades esportivas, tomando como ponto de vista as características daquela nação que acolhe os Jogos Olímpicos, tomando como ponto de vista as modalidades que já existiram e saíram dos Jogos Olímpicos, ou seja, os enfoques são os mais variados possíveis. Agora, vamos supor, mesmo sendo um ano, né, em que nós teremos aí pela frente os Jogos Olímpicos, há outros elementos lá na escola que tem a ver com o que aconteceu no passado, né, nos anos anteriores, tem a ver com o que está presente naquela comunidade, tem a ver com outras questões que estão lá influenciando, né, as pessoas da escola, que podem levar o professor e a professora a definir uma outra prática corporal. Então, recuperando aqui um trabalho, né, um conceito importante, nesse caso, é o professor que está sendo agenciado por outros elementos que o levam a tomar uma definição que é autoral. Então, o professor não está trabalhando aquele tema porque ele foi obrigado, não está trabalhando aquele tema porque vai cair no vestibular, não está trabalhando aquele tema porque no currículo da escola ele tem que fazer aquilo. Ele está trabalhando aquele tema porque ele definiu, a partir de vários elementos, definiu que aquele é um tema importante para ser abordado naquele período letivo. E, às vezes, isso aconteceu com o Pedro, aconteceu com outros colegas, a gente se equivoca. Às vezes a gente pensa que um tema vai render, que um tema é interessante, e ele anda bem pouco. Né? Na segunda-feira aqui, o Mário chegou a dar um exemplo de... às vezes o tema pode durar um ano, a tematização pode durar um ano, porque o tema é rico e o tema e as crianças se envolvem e retroalimentam o trabalho, então a coisa é longa. Né? Então, você tem que estar atento a essas características, né, que você falou, né? Você tem que estar atento a isso e você tem que estar atento principalmente à forma como as crianças estão respondendo àquilo que está sendo desenvolvido. Muito bem. E só para complementar, é importante que, se a gente seguir essa ideia de construir um currículo a partir do que os alunos estão falando, é possível que turmas semelhantes, né, ou, por exemplo, um sexto ano ou um quinto ano, mas que de escolas diferentes falem sobre determinada prática coisas diferentes. É muito provável que isso aconteça, né? Ainda que, obviamente, vão ter discursos muito parecidos ou parecidos, a gente precisa também identificar o que as pessoas vão falar sobre aquilo que destoa de uma turma para outra. E aí, se a gente puder, desejando essa interferência, desejando esse agenciamento, a gente construir as nossas aulas, a gente pensar as nossas próximas aulas a partir do que eles estão falando, né, com as duas turmas, ainda que sejam do mesmo ano,
os projetos, né, as experiências curriculares, como a gente prefere dizer, serão experiências diferentes, né? E aí que eu vou dizer, experiências singulares, experiências raras, especiais, que só você, um professor que estava atento a tudo isso, é possível de criar, é possível de fazer, né? Tem um colega, o professor, eu imagino que é professor Felipe Silva, e ele vai perguntar sobre o papel do professor substituto, se é possível ele pensar esse currículo cultural, né, nas aulas que ele entra para substituir. Então, Felipe, eu sou professor da Rede Municipal de São Paulo, né, já atuei como professor de módulo, ou com aquele professor CJ que está sem as aulas. E aí, o que acontece? Um professor não precisa nem ser de educação física, ele se ausenta, ele não está na escola, e você vai lá dar aquela aula, né? É complicado porque a gente não tem um planejamento específico para aquela turma, muitas vezes a gente não conhece bem aquela turma, né? Fica entrando em muitas aulas e aí não tem aquele vínculo de um professor mesmo com a turma. Todavia, Felipe, se a gente vai para aquela turma com mais frequência, ainda que a gente não sabe direito quando a gente vai encontrá-los uma próxima vez, é possível sim a gente fazer um registro e, né, a partir do que eles vão falando, a gente vai elaborando as aulas, guarda aquelas atividades lá, guarda aquelas aulas, né? O que o Mário falou sobre os procedimentos, né? Guarda aquelas atividades e aí então, quando a gente tiver a oportunidade, a gente faz. A gente sabe que não é uma condição ideal, é muito complicado, é muito difícil ser um professor substituto, né? Estar em módulo, estar em CJ, é difícil, mas eu imagino que, dependendo da frequência com que você vai nessas turmas, é possível sim, né? Se você vai depois de muito tempo, pode ser que aquilo que eles tenham falado, até mesmo eles, né, nem se lembrem do que falaram sobre determinada prática. Então, a gente precisa ponderar essas coisas, tá? Bom, deixa eu responder ajudar na resposta dessa Por questão favor. e depois a gente pular para as outras duas questões que foram encaminhadas, que a gente agradece. Há uma pessoa que estava assistindo a live, eu não sei porque ficou lá para trás, não sei se ela continua assistindo, que o ano passado ela fez um trabalho, ela é professora substituta numa escola no ano passado, e ela fez um trabalho muito bonito que eu acompanhei, e ela tematizou o boxe numa escola da rede municipal aqui de São Paulo. O nome dessa professora é Eloá, e ela estava assistindo agora há pouco. E ela foi fazendo ela tomou esse cuidado que o Pedro acabou de descrever. Ela entrava com frequência nessa sala e ela ia mantendo um registro daquilo que ia desenvolvendo, e a cada vez que ela entrava nessa sala, ela dava continuidade ao trabalho que ela vinha fazendo com tematização de boxe. E as crianças puderam aprender muito, puderam interagir muito, puderam conhecer muito daquela prática corporal através do trabalho que ela realizou na condição de substituto. A gente também conhece professores substitutos que cada dia chegam lá com jogos de tabuleiro, jogos de dominó, vão passar algum vídeo para as crianças, ou seja, que estão lá preenchendo o tempo, ocupando o tempo das crianças, porque não tem ninguém naquele horário, naquela turma do 7º ano, do 8º ano. Não foi o que essa professora desenvolveu. Eu já vi bons trabalhos, por incrível que pareça, bons trabalhos para o currículo cultural feitos nessas brechas, né, na hora dos intervalos, com um grupo só de pessoas, né, não era nem com a sala toda, porque só um grupo se engajava nas atividades, ou em escolas em que a proposta é fora do horário, né? As aulas de educação física são fora do horário, e o professor junta mais de uma turma. Há trabalhos muito interessantes, né? Como professores que vocês vão conhecer ainda na quinta e na sexta, que juntaram crianças pequenas e crianças grandes no mesmo grupo e desenvolveram trabalhos dessa forma, ou seja, situações não faltam. Todas essas situações, de alguma maneira, levam os professores a buscar maneiras de desenvolver as suas ações. Ou seja, todas essas situações que são reais levam os professores, agenciam os professores, fazem os professores terem vontade de fazer as coisas. Há uma questão bem interessante, Pedro, que eu vou pedir para você responder, que diz respeito à Prova Brasil, né? A partir de 2021,
a educação física, os anos iniciais da educação física, né, ela vai ser, é até engraçado, né, gente, pensar numa coisa dessa, né, ela vai ser cobrada, né, na Prova Brasil, e aí, como pensar isso, né, nessa proposta? Aí, de novo, né? Se a gente tem essa perspectiva de educação física, que é a cultural, que a gente está apresentando para vocês essa semana, né? Possivelmente algumas pessoas já conhecem, já fizeram leitura sobre ela, enfim, então não só apresentando, mas aprofundando algumas questões em relação a essa perspectiva da cultura, é entender também que ela é uma perspectiva contra-hegemônica, né? Contra a um sistema que já está dado, né? Contra as políticas neoliberais em educação. Ela é uma perspectiva que vai problematizar todas essas questões, né? E a concepção educacional, como o Marcos falou, a gente pensa então numa ideia pós-crítica, ela se opõe frontalmente a perspectivas didáticas tecnicistas, né, a críticas tradicionais, né? Essa questão da Prova Brasil, eu penso que muitas vezes ela atua nessa perspectiva tecnicista, né? Nessa perspectiva de que sim, a gente tem conteúdos mínimos, de que sim, a gente tem que ensinar determinadas coisas, né? De que sim, algumas coisas são mais importantes do que outras, né? Isso é uma ideia que a gente no currículo cultural não corrobora, né? A gente resiste, busca resistir a isso. Então, os professores que trabalham a partir do currículo cultural não vão pensar suas aulas, né, a partir das questões que vão cair nessa prova a partir de 2021, né? De novo, o que vai fazer o professor pensar no que ele vai tematizar com seus alunos é a fala dos alunos em relação àquilo. O que a gente pode fazer é tentar equilibrar esses temas, né, esses temas culturais, na formação dos alunos, que aí a gente espera que ao longo do tempo, conforme ele vai, né, fazendo a sua escolarização, ele tem a oportunidade de conhecer algumas danças, algumas lutas, alguns esportes, algumas brincadeiras, né? E tendo esse tipo de conhecimento, com o passar do tempo, a gente também espera, a gente também acha que eles vão conseguir responder esse tipo de questão, né? Mas, como eu falei, são perspectivas educacionais opostas, né? Bom, aqui o professor Alexandre França Salomão, lá de Curitiba, no Paraná, ele pergunta para a gente, né? Pergunta não, pede, né? Por favor, vocês poderiam aprofundar um pouco mais a ideia de marcadores sociais, quando articulados ao conceito de artistagem? Tá certo. Bom, acho que eu entendi a pergunta. Então, um abraço para o Alexandre Salomão. A ideia, de novo, né? Então, se nada está pré-estabelecido, eu não vou trabalhar com a capoeira dizendo ou já deixando muito claro que existe preconceito em relação à cultura negra ou à cultura dos capoeiristas em determinada região. Não. Então, a gente, por exemplo, por algum motivo, a gente escolhe trabalhar com a capoeira e essas questões que a gente vai problematizar, que se referem aos marcadores sociais, né, ou marcadores identitários, elas precisam partir da fala dos alunos. A gente precisa identificar representações que não são muito legais, identidades que não são muito legais, né, elementos do que a gente vai chamar da diferença do currículo escolar, né? E aí sim para depois tematizá-las. A gente não vai com esses marcadores, Alexandre, com eles já preparados para a gente falar sobre, por exemplo, futebol e machismo. A gente não vai, por exemplo, preparado para falar sobre futebol e racismo, né? Nessa perspectiva, como as coisas, né, os assuntos, né, a tematização vai fluindo, vai emanando da fala dos alunos, obviamente a gente se prepara. Então, quando eu vou trabalhar uma prática corporal que eu não conheço,
e aí eu vou investigando aquilo, já vou, obviamente, identificando alguns marcadores sociais que se relacionam com essa prática, mas, por exemplo, se aquilo não foi um problema naquela experiência curricular com aqueles estudantes, talvez eu ensino algo que não tenha muito relevância para os alunos. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um trabalho com futebol, né? E uma das coisas que pegou muito ali com os estudantes foi na época da Copa do Mundo, foi quando eles leram que na Rússia, somente naquela época da Copa do Mundo seria permitido usar bandeiras e símbolos, né, da comunidade GLBTQS. Tudo bem? Então, e assim que terminasse a Copa do Mundo, seria novamente proibido ostentar, né, esses símbolos na rua. Aquilo incomodou muito os alunos, né? Os alunos ficaram muito angustiados em relação àquilo. Então, a gente foi trabalhando essas questões sobre a comunidade GLBTQ dentro da escola e relacionando ela com o futebol, mas a questão do machismo não foi algo muito relevante nas nossas práticas, né? Então, eles jogavam com times mistos. Quando alguém sugeria fazer 2 times de meninas, elas jogavam e acontecia a prática lá e os meninos ficavam observando. E depois os meninos queriam fazer, ou as meninas queriam fazer um jogo com um time masculino contra outro time feminino, e por aí aconteceu. Então, nesse caso, nessa experiência curricular, a questão do machismo não foi muito desenvolvida porque não partiu nada dos alunos. Então, eu estava lá, numa posição, como eu falei, né, de espreita, tentando estar sensível ao que eles estavam falando sobre futebol, mas esse tipo de discurso, naquele contexto, naquela ocasião, não aconteceu. E outras questões, né, sobre marcadores identitários incomodaram mais, e a gente gastou mais tempo do nosso currículo discutindo sobre isso. Acho que tentei responder, né, a partir desse exemplo. Acho que... Perfeito. Tá bom. Olha, nós temos aqui mais 2 questões. Atualmente, levando em consideração esses conceitos apresentados, agenciamento, escrita currículo, metáfora da capoeira, poderíamos dizer que há, entre aspas, compatibilidade entre materiais didáticos e currículo cultural? Não sei se eu entendi a pergunta. Você entendeu? Posso tentar responder? Por favor. Então, primeiro, obrigado, né, claro, para o João Pedro Góes, né, pela pergunta. Então, João Pedro, é o seguinte, né? O material didático é tudo aquilo que ajuda no percurso escolar, né? Tudo aquilo que apoia o professor de uma maneira. Um vídeo é um material didático, né? Uma história que uma criança narra sobre uma certa experiência que ela teve com aquela prática corporal, se for documentada, se for gravada, se for filmada, também é um material didático. Uma bola também, né, é um material didático. Então, materiais didáticos, no currículo cultural, eles são inúmeros, né, porque você pode estar inventando materiais didáticos, inclusive. Há uma professora que vocês conheceram ontem, a Jaqueline, que trabalhou meio que ajudando a Alessandra e o Rubens. A professora Jaqueline voltará para trabalhar com vocês e vai apresentar para vocês um relato de experiência que ela teve com corrida de aventura. E é muito interessante que ela trabalhou na educação de jovens e adultos com essa temática e ela teve que produzir os materiais didáticos, porque aquele grupo, né, havia pessoas com um nível maior de escolarização, outros com um nível um pouquinho menor de escolarização, que tinham uma série de dificuldades para manusear, né, os equipamentos necessários para fazer a corrida de aventura, e essa professora ela foi produzindo esses materiais. Ela é uma craque nessa produção de materiais didáticos, né, e todos nós, né, um gibi pode ser um material didático, né, assim como um material que apoia uma manifestação corporal também pode ser um material didático, né? Então, sim, eles são necessários e relevantes no currículo cultural. Bom, essa forma... quais os principais elementos que preciso ter no currículo cultural, independentemente das tematizações
feitas nos diferentes anos letivos. Penso que aqui está, né, princípios ou, né, encaminhamentos pedagógicos. Quais os principais elementos que preciso ter no currículo cultural, independentemente das tematizações feitas nos diferentes anos letivos? Boa. Marielson Nascimento, né? Obrigado pela pergunta. Bom, eu imagino que a live de amanhã ela vai, né, no seio dessa questão que você traz para a gente, né? A partir de quais elementos ali, né, a gente vai fazendo essa escrita curricular. Então, além daqueles encaminhamentos que o Mário falou no primeiro dia, então, mapeamento, atividades de aprofundamento, ampliação, ressignificação, e é importante pensar elas como algo que vai acontecendo durante as aulas e não como atividades estanques que seguem uma lógica, né? De novo, a escrita currículo não pressupõe nenhuma lógica organizacional assim universal, tudo bem? Mas, Marielson, amanhã eu acho que eles vão conseguir explicar um pouquinho melhor questões que eu vou falar aqui muito rapidamente, mas a ideia de uma justiça curricular, né, de fazer justiça curricular a partir da escrita currículo dentro das aulas de educação física, né, evitar o daltonismo cultural, né, me ajuda. Ancoragem social dos Ancoragem social dos conhecimentos, justiça curricular, eu já falei. São elementos, né, são princípios que a gente tem, né, princípios pedagógicos do currículo cultural, que vão, e aí isso também ficou bastante claro na minha pesquisa, que o professor vai tendo contato com esses conceitos, que são conceitos da educação, da área de educação, são pessoas da área de educação que estão pensando, né, em currículos mais pós-críticos, em currículos que atendam essas demandas sociais, né, e a partir, né, disso que eu falei, dessa sensibilidade em relação ao outro, esses princípios nos ajudam. Esses princípios, né, eles movimentam o professor e eles se refletem na escrita curricular, tudo bem? Então, faço um convite para você assistir a live de amanhã, né, que o pessoal vai explicar com mais tempo, com mais calma, tudo bem? Nós temos mais duas questões, Pedro. Eu acho que a gente responde rapidinho essas questões para que a gente possa entrar na live do Carimbó. Tá? Então, o Joel Machado perguntou: essa forma de construção de currículo dependerá da leitura das demandas pronunciadas pelos alunos e a concepção de sociedade que tem o professor. Sim, né? Acho que com certeza. Né? É exato isso. Né? A pesquisa do Pedro mostrou como isso influencia, né, na adoção dessa perspectiva pelo professor. E há uma pergunta também do João Pedro Góes, ele fala assim, ele diz, né, mas o material didático ao qual me refiro é um sistema quase como apostilado, algo que encaminhe ou propõe atividades para o professor e para os alunos. Olha, João Pedro Góes, nós aqui, eu não sei a qual estado você pertence, né, aqui na rede estadual nós temos um material dessa maneira, né? O grupo tem produções que fazem críticas contundentes a esse tipo de proposta, né? Na nossa opinião, esse tipo de proposta reduz, né, a possibilidade do professor criar, escrever o seu currículo, ser autor da proposta junto com as crianças, né? Professor e estudantes são autores do processo pedagógico, autores do currículo. Então, esse material didático que orienta, esse material didático que baseia, esse material didático que conduz o professor, não tem nenhuma relação com a perspectiva cultural da educação física. Muito pelo contrário, né? Ele contradiz. Essa perspectiva neotecnicista fecha as possibilidades do professor. Né? Tchau, gente. Até amanhã. Um beijão para todos e para todas. Até mais. Valeu.